Nós estamos na nossa série O Poder do Testemunho. Quantos já participaram em alguma dessas mensagens O Poder do Testemunho? Todo mundo, tá certo. Quantos foram abençoados por essa série O Poder do Testemunho? Quem está começando a contar mais a tua história para as pessoas ao teu redor depois dessa série? Glória a Deus. E sabe, eu sou muito, estou muito feliz de ter, justamente tem feito de manhã e à tarde os ensinamentos sobre o poder do testemunho, e à noite tem tido convidados que vêm e trazem os seus testemunhos. E nós tivemos o Rodolfo, o nosso primeiro convidado, e eu sei que a maioria de vocês estavam aqui para isso. E depois nós tivemos o Silas, ex-jogador, técnico de futebol hoje. E semana passada nós tivemos o Carlos Bezerra Júnior, ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado e pastor. E todas essas histórias são histórias que me marcam bastante, até porque eu tenho a satisfação de ser amigo desses três, e eu sei que eles vivem aquilo que eles estão pregando, e aquilo tem me desafiado. E sabe, eu tenho sido, nesse processo que eu tenho estudado, e eu sei que o Lucas ensinou a primeira mensagem no primeiro domingo dessa série, e depois eu fiz as outras duas. Eu fiz hoje de manhã e hoje à tarde, e sabe, eu tenho sido instigado a contar mais a minha história. Então hoje eu tenho que pôr em prática aquilo que eu prego. E o convidado dessa noite é um cara que me inspira demais, Theo Hayashi. Uma salva de palmas para ele. Ô, Theo, é isso aí, cara, vai lá. É isso aí. Abre comigo aí em 2 Coríntios, eu estou falando sério, eu vou contar minha história hoje. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, versículo 9. Esse aqui tem sido, talvez, um dos trechos da Bíblia que mais tem me marcado, e tem me marcado, eu diria, dos últimos 10 anos para cá. E eu quero compartilhar esse versículo antes de eu entrar aqui na minha história. E sabe, eu não disputei 2 Copas do Mundo, eu não sou o presidente da Comissão de Direitos Humanos, e eu também não tive uma banda que foi a maior do Brasil. Mas eu trouxe fotos. Vocês querem ver fotos? Tá bom, então pode pôr a primeira foto. Esse é o início. Então, vamos lá. Então esse é o início. Tudo começou lá em 1980. E eu cheguei ao mundo. Mas antes de a gente entrar nisso, essa palavra vale para mim quanto para você. A Bíblia diz, ele me disse. Isso aqui é Paulo falando do que Jesus, do que Deus Pai falou para ele, Espírito Santo falou para ele. A minha graça é suficiente para você. Vira para quem está do teu lado e fala assim: a graça de Deus é suficiente para você. Não importa o que você estiver passando, a graça de Deus é suficiente para você. Não me importa como foi o teu ano, a graça de Deus é suficiente para você. Você tem fé disso? Olha só o que ele fala. Isso aqui é Deus falando para Paulo: a minha graça é suficiente para você. Por quê? Pois o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Existe aqui uma verdade nesse versículo que é a perfeição do poder de Deus. Eu acho que é interessante que Deus reserva o estabelecimento do seu perfeito poder na presença de uma fraqueza humana. Faz sentido o que eu estou falando? Sabe, aquelas pessoas que estão tudo certinhas. Uau, você tem poder, mas o teu poder não é perfeito. Eu não tenho tudo certinho. Só que quando eu falo assim: Deus, aqui está minha fraqueza. Lá ele olha a minha fraqueza, ele vê um heliporto, e a perfeita graça dele é aquele helicóptero que pousa naquele heliporto. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Paulo ele entende, assim: eu tenho um espinho na minha carne. Eu não sou o cara todo perfeito. Eu sou o cara que eu assassinava a igreja que hoje eu estabeleço. E eu creio que o que Paulo era uma incógnita, porque talvez ele fosse a pessoa menos qualificada para ser, depois de Jesus, a pessoa mais influente na igreja cristã. E ele fala assim: sabe por que eu sou tão influente na igreja cristã? Não é porque eu sou perfeito, pelo contrário, eu sou muito longe de perfeito. É porque vocês estão vendo a minha influência, que é oriunda da graça perfeita. E a graça perfeita de Deus só pode estar presente quando tem fraqueza.
Ele obviamente ele ensina depois lá em Gálatas que não é necessário você pecar para ter graça. Isso é um engano do inimigo, mas o que ele está falando é que nós servimos um Deus que é tão perfeito, que é tão soberano e tão poderoso, que mesmo com os teus erros, ele consegue, ele consegue fazer uma coisa na restauração melhor do que o original. Eu creio que esse é um dos paradoxos do cristianismo, que é, Deus, o Senhor é tão bom, que mesmo quando eu falho, quando eu vou me refazer e fazer de novo, porque eu falhei a primeira vez, a segunda vez fica melhor do que a primeira. Então, será que eu devo continuar falhando? Acho que essa é o grande paradoxo do cristianismo. E Deus fala, não, isso não é a graça. Mas se você olha de uma ótica, é a graça. Faz sentido? Não, né? Não é para fazer sentido. E olha só o que ele fala, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Sabe, eu queria deixar uma coisa bem clara antes de eu entrar no meu testemunho, que o que Paulo está falando aqui é que a fraqueza dele é o que faz a graça de Deus, que é perfeita, repousar. Não é o pecado. Você pode ser fraco e não ter pecado. A única coisa que significa é que você, sendo fraco, você tem uma propensão ou uma tendência naquela área a pecar. Mas não necessariamente tem que haver, em qualquer área de fraqueza, a presença do pecado. O que Paulo estava falando é, eu sou fraco, eu tenho muitas tendências a pecar. Mas para você experimentar a graça de Deus e para você poder realmente ver ela sendo perfeita na tua vida, aceite suas fraquezas, mas que as suas fraquezas venham estar puras do pecado. Faz sentido? Sabe, tem algumas pessoas que você tem uma fraqueza. Eu tenho certas fraquezas que eu sei que eu vou carregar até o dia que eu morrer. Eu vou ter que ficar lutando e batalhando com aquilo até o dia que eu morrer. E eu não tenho uma desculpa de pecar na área, simplesmente porque eu tenho uma fraqueza. A minha única solução é apresentar para Deus, aqui está a minha fraqueza. Deus, se o Senhor não se aperfeiçoa, se a tua graça não se aperfeiçoar nessa área da minha vida, vai ter presença de pecado. Eu falo para você, sabe, nessas áreas, sabe por que eu creio que Deus fala que a graça dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas? É porque a tua fraqueza é um vácuo. Ou ela vai estar cheia da graça de Deus, ou ela vai estar cheia de pecado. Faz sentido? Então é muito mais, você tem que ser muito mais intencional nas suas áreas de fraqueza, de ficar apresentando para Deus, Deus, enche com a tua graça perfeita, enche com a tua graça perfeita. Ele está falando assim, me dá um vácuo da tua fraqueza, para eu preencher com a minha graça perfeita, porque se eu não preencher com a minha graça perfeita, você vai ser preenchido com pecado. E tantas pessoas falam, o orgulho diz, eu não quero mostrar minha fraqueza, eu não tenho fraqueza, eu não tenho vácuo de fraqueza, não precisa. E Deus, filho, se você não apresentar a minha fraqueza, confessa para mim a tua fraqueza. Se você não confessar, eu não consigo vir com a minha graça perfeita. E a única outra opção que você tem é que esse vácuo da tua fraqueza vai ser preenchido por pecado. Faz sentido, gente? Então Paulo fala, alegremente eu ofereço. Eis aqui a minha fraqueza. Porque ele sabia, se eu não ofereço para ele, eu não vou ter a graça perfeita. E 2, a probabilidade dessa área estar cheia de pecado vai aumentar. Então ele continua dizendo, versículo 10. Por isso, por amor de Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Fala para quem está do teu lado, quando você estiver se sentindo fraco, é quando você realmente é forte. Faz sentido, gente? Sabe, eu tenho meditado nisso porque eu tenho olhado para trás e talvez... Dave Gibbons, que é um dos caras que vieram aqui já pregaram, foi talvez uma das pessoas que Deus usou para me abrir a visão para isso. Mas eu comecei a traçar a minha vida desde o meu nascimento, e o que eu lembrava de pequeno, e eu tenho memórias, acho que de 2, 3 anos de idade, eu tenho ainda alguns relances de memórias minhas. Eu lembro de situações onde por muito tempo eu escondia da minha própria vida e das pessoas ao meu redor. Eu comecei a entender o valor que existe em você abraçar a tua dor. Eu comecei a entender também o valor que existe em você abraçar o mistério. Tem muita coisa que eu vou falar hoje que eu não sei porquê. Aconteceram comigo e eu não sei se é o certo, simplesmente é um mistério. Aconteceu. Eu não estou com muita pressa. Antes eu estava com pressa de descobrir a resposta. Eu simplesmente entendi, Deus, eu vou abraçar um mistério. Eu vou conviver com essa dor. E eu sei que eu vou te encontrar na dor. E eu comecei com
Eu lembro algumas memórias minhas com 4 anos de idade. E na época minha irmã tinha acabado de nascer, ela tinha 1 ano de idade. E tudo que eu conhecia sempre foi igreja. Eu cresci dentro da igreja. Minha mãe era pastora dessa igreja, fundou essa igreja. O meu pai era um dos pastores dessa igreja. Eu conhecia igreja, minha vida era igreja. E eu cresci dentro da igreja. E eu lembro que com 4 anos de idade, algumas coisas não encaixavam aqui dentro. Sabe, eu falo para Deus que, depois de Deus, a pessoa que eu tenho mais como uma heroína da minha fé é minha mãe. Porque algumas coisas não encaixavam, amém. Algumas coisas não encaixavam, e uma das coisas que não encaixava era os conflitos que eu presenciava com 4 anos em casa, e na maior parte das vezes era minha mãe sofrendo abuso do meu pai. Mas eu cresci indo para a igreja, vendo meu pai pregando aqui, não necessariamente aqui, no outro lugar, que antigamente era Monte Sião. Eu lembro que com 5 anos de idade, ainda muito confuso, 6 anos de idade, ainda muito confuso, eu só pensava para mim mesmo, falava assim, tem alguma coisa errada, porque aquilo que eu vejo na igreja não é o que eu vejo em casa. Sabe, eu tenho memórias de uma pessoa que oprimia a gente em casa, uma pessoa que traía minha mãe, que me levava até para encontros com outras pessoas. E eu lembro de situações onde eu via minha mãe chorando, orando. Eu lembro minha mãe uma vez no telefone, não sei se era com minha tia, ela falava assim, eu fiz um voto no altar, e eu não largo esse voto por nada. Eu fiz os votos perante Deus. E obviamente eu tive uma formação em psicologia, eu fiz uma aula que era a maneira como eu deveria aconselhar de acordo com a lei. Se houvesse qualquer tipo de abuso físico, eu como um psicólogo profissional nos Estados Unidos, a minha obrigação perante a lei é ir para a polícia e garantir que houvesse divórcio ou separação. Eu sabia que para minha mãe aquilo nunca seria uma opção. Assim, eu fiz o voto, eu morro até o final com esse voto. E sabe, eu via minha mãe de um lado um contraste, e eu via meu pai outro contraste. Eu não sei, com 6 anos de idade, eu pensei, eu nunca vou ser pastor. Eu nunca vou ser pastor. 6 anos de idade, eu pensava, eu nunca vou ser pastor. E eu lembro que por diversos conflitos, sabe, isso aqui levou anos. Eu vou contar minha história, eu vou pular um pouquinho para frente, depois eu vou voltar um pouquinho para trás, mas foram 14 anos até que eu tivesse uma cura interior completa dos traumas que eu tive e que eu tive quando criança com o meu pai. Mas eu lembro que o sentimento que eu tinha perto dele era medo. Eu tinha medo. Ele nunca me abusou fisicamente, mas era simplesmente, eu tinha medo. E obviamente aquilo começou a deturpar a minha ideia de Deus como pai. Eu lembro que um dia eu vim para a igreja, era 1987, 88. Eu vim para a igreja e fazíamos, a Monte Sião tinha as suas reuniões lá em Pinheiros. E nós ocupávamos um espaço que era um colégio público. E nós usávamos aquilo lá de domingo. E na verdade a gente ia, sábado, a gente fazia faxina no colégio inteiro. Então vocês que estão na arrumação, a gente que carrega a cadeira aqui, isso aqui é muito light. A gente limpava um colégio público, a gente montava o som, a gente montava as cadeiras. Quem estava nessa época aqui? Alguns estão aqui, E a gente preparava para o domingo. E nós tínhamos o culto, o primeiro culto, e depois, logo do culto, tinha a escola dominical. O culto era cedinho, depois a escola dominical. E eu lembro que na escola dominical, minha professora de escola dominical, era um momento para a gente sair e a gente ia brincar na quadra que tinha de futebol lá, uma quadra poliesportiva naquela escola onde a gente jogava, brincava depois da escola dominical. Ela falou, segura um pouquinho. E ela falou, por quê? Porque eles estão terminando uma reunião lá embaixo, você não pode descer agora, ninguém pode descer, todo mundo fica nas suas salas. E era mais ou menos o meu pai renunciando o pastoreio daqui, também dizendo, eu desisti da minha família, desisti dessa igreja, depois dele ter sido confrontado por alguns outros líderes que serviam na época como uma equipe apostólica. E ele nunca se arrependeu, falou assim, para mim já deu. E eu lembro que era o aniversário da minha irmã de 5 anos de idade, bem naquele dia. E eu lembro que aquele dia, por mais traumático que fosse, a ideia que eu tinha na minha cabeça era alívio. Eu poderia entrar em casa e eu ficaria tranquilo.
E não preciso dizer muito, mas a minha ideia de Deus, Pai, estava ficando muito confusa na minha cabeça. Não tinha rancor com Deus, não era isso, mas eu estava confuso. Eu estava confuso e eu lembro que um dos líderes que naquela época andavam junto conosco na Monte Sião, tinham diversos líderes que Deus trazia e essas pessoas nos ajudaram nesse processo, mas uma dessas pessoas era o fundador da Sara Nossa Terra, o Robson Rodovalho. Na época nem existia Sara Nossa Terra, era a comunidade evangélica de Goiânia, e o Robson chegou para nós, o pastor João e os outros pastores também estavam lá conosco, eles falaram: vocês precisam de um tempo fora do Brasil, vocês têm que se restaurar, eu, minha mãe e minha irmã. E o Robson falou assim: eu tenho uma igreja amiga nossa lá na Inglaterra, eles vão te receber, vocês podem ter um tempo de restauração, vocês vão conseguir falar para minha mãe, você vai ter um lugar lá para você estar trabalhando também, e vocês vão se reestruturar como família. E o Robson foi uma bênção na nossa vida naquela época, e a gente foi. E eu lembro que, pode passar. Então isso aqui é a gente saindo. Então essa foto aqui, eu, minha mãe e minha irmã, isso aqui era no colégio lá em Pinheiros, antes da gente se mudar para um outro lugar. Nós ficamos muito tempo. Aquela lá era a quadra onde eu dava algumas aulas de futebol. E notem a minha bermuda que vai passando o meu umbigo, algo que na época era muito estiloso. E isso aqui era o nosso último domingo antes de a gente se mudar para a Inglaterra. Então a gente foi para a Inglaterra aqui. E eu vou contar um pouquinho dessa foto, que foi o dia onde eu fui batizado no Espírito Santo, mas daqui a pouco eu volto. E eu lembro que a gente foi, pode deixar aqui, a gente estava saindo e nós fomos para uma nova fase como família. E a caminho de lá, o Robson falou para a gente assim: eu tenho que pregar numa conferência na Itália, por que vocês não vêm comigo? A gente para lá, a gente fica uma semana lá, e depois de lá eu vou com vocês, porque eu tenho que pregar nessa igreja também na Inglaterra. Eu levo vocês, eu apresento vocês para todo mundo, vocês já fazem a mudança e tudo mais. E a gente estava feliz, a gente vai para a Itália, nunca tinha ido para a Itália. Itália, Angela, Angela é da Itália. E a gente foi para uma cidadezinha chamada Caserta, pequenininha, perto de Nápoles, onde havia uma conferência de avivamento. E os preletores daquela conferência eram Robson Rodovalho e Carlos Anacondia, isso em 1990. E eu lembro que eu não entendia nada de italiano, continuo não entendendo. E eu falava assim para minha mãe: eu vou ficar brincando lá fora. Ela falou assim: tá bom, mas no final do culto você volta, porque você vai receber oração. Tá bom. Então, todo final do culto, a minha mãe me pegava, eu voltava, ela me levava lá para frente, eu cortava a fila, ela botava e falava assim: bota a mão no meu menino aqui. Daí o Carlos Anacondia punha a mão na minha cabeça e orava. Eu lembro que era toda vez ela levava: não, você vai receber oração agora. Mãe, eu já recebi oração ontem. Vai receber outra. Tá bom. Eu ia lá. Glória a Deus por mães que entendem o valor de oração de homens de Deus, não é verdade? E eu fui lá e eu recebi oração. E eu lembro que pela primeira vez na minha vida eu vi alguém cair debaixo da unção. E para mim era uma coisa assim entretenedora, porque com 10 anos de idade, assim, tipo, esse negócio é legal, cara. Tipo, era todo mundo assim numa fila, e ele vinha, e ele impunha as mãos na cabeça, Carlos Anacondia. Para quem não sabe, é um avivalista argentino, que Deus usou muito na década de 80, nos avivamentos ao redor do mundo e pela Argentina. E ele impunha as mãos sobre as pessoas caíam, eu falava assim: nossa, é que nem dominó. Pá. Eles caíam, e eu ficava lá, e eu falava para minha mãe: o que está acontecendo? Eu lembro que eu perguntava: o que é isso? Eu falava assim: o poder de Deus vem, às vezes as pessoas não conseguem nem ficar de pé. Eu falei: nossa, que legal, eu quero receber isso aí. Eu ficava de pé assim, e ele vinha, e quando ele punha a mão sobre mim, eu não caía. Eu falei: cara, será que esse negócio é verdade? Essa conferência durou, se não me engano, uns 4 dias, e eles alternavam entre o Robson e o Carlos Anacondia ministrando, e eu sei que chegou no último dia, era o Carlos Anacondia, e eu fui receber oração, e nada aconteceu, não caí, não senti nada. Eu fiquei andando por lá, e eu fiquei andando pelos corpos estendidos pelo chão. Eu com 10 anos de idade, eu ficava olhando, olha. Daí eu andava um pouco mais, minha mãe lá recebendo oração, tinha acho que alguns outros pastores lá também recebendo oração, que estavam com a gente. Eu ficava olhando. Até que eu lembro que no final, quase no final, apareceu um pai, ele tinha mais ou menos um filho adolescente, e ele estava carregando esse filho adolescente para frente para receber oração. E ele estava levando esse filho adolescente, ele devia ter algum problema, ele não conseguia andar sozinho, ele veio apoiado nos braços do pai, ele chegou na frente, e o pai quis falar pro
para o pastor que ele tinha que receber oração. E o pastor falou, não precisa falar. Só impôs as mãos. E esse moço caiu. Ele caiu da unção, assim como centenas de outras pessoas naquela conferência, estava todo mundo estendido pelo chão. E eu não sei porquê, eu fui e fiquei perto desse menino. Esse moço devia ter 14, 15 anos de idade. Eu fiquei do lado dele olhando. E eu percebi que ele não tinha orelha. Eu percebi que devia ter alguma deficiência, que era como se ele tivesse só um pontinho da orelha, da cartilagem, mas na verdade era mais, você conseguia até ver o buraco no crânio dele. Ele não tinha orelha. Eu não sei porquê, hoje eu sei, porque era o Espírito Santo que me dirigiu, mesmo eu sem saber disso. Mas eu fiquei parado, eu fiquei literalmente uns 2 ou 3 minutos só olhando para esse menino. Esse menino começava a respirar ofegante, daí ele parava. Daí ele comecei a respirar ofegante, daí ele parava. Daí eu começava a ver as veias saltando do lado da cabeça, da nuca dele, daí eu fiquei, nossa, esse negócio é estranho. Daí eu comecei a ficar com um pouco com medo. E de repente, na questão de 30 segundos, eu vi com os meus próprios olhos uma orelha nascer, na hora. Daí eu falei, cara, esse negócio é muito louco, velho. Eu comecei a tremer e eu falei, Deus, Tu és real. Eu não sei se você já teve esse momento na tua vida que você fala, sim, Deus é real. Eu cresci na igreja e tudo o que eu escutava era histórias da Bíblia, e eu era campeão de concurso bíblico, você sabe o que é isso. Mas todo retiro tinha concurso bíblico, eu sempre ganhava. E eu conhecia a Bíblia, todas as histórias da Bíblia, eu conhecia a Bíblia. Mas lá no fundo, eu tinha um questionamento. E se tudo que eu estou vivendo é uma farsa? Eu, com 8 anos de idade, eu pensava isso. E se realmente o que eu vivo e penso que é real, não é real? Eu lembro que eu ficava na frente do espelho, ficava olhando. Você já tentou fazer isso? E você fica olhando lá para o espelho, para você. E você fala, quem é você? 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 Eu ficava viajando, pensando, quem sou eu? O que é ser um homem? O que é ser um ser humano? Eu não falaria horas, mas eu ficava bons minutos na frente do espelho, tipo... Talvez uma criança normal não faça isso, mas eu fazia. E quando eu assisti aquele filme do Jim Carrey, sabe, o Show de Truman, eu falei, cara, esse filme é da minha infância, fala sobre os meus pensamentos quando eu era pequeno. Isso a gente está vivendo, um show de Truman. Que tudo foi armado, que minha mãe falou para as professoras da escola dominical, fala para o meu filho que Jesus existe. E que minha mãe foi lá para a escola que eu estudava, que era uma escola americana cristã, que falava, fala para o meu filho que Jesus existe. E todo mundo ao meu redor, meus tios, meus primos, todo mundo falava que Jesus existe. E se Jesus não existisse? E se Deus não existisse? Mas aquele dia, aos 10 anos de idade, eu sabia que Ele existia. Eu vi um negócio que para mim foi marcante. Por mais simples e bobo que venha soar para você, para mim foi um marco na minha vida. Jesus existe. Eu já era convertido, eu tinha me convertido com 5 anos de idade no retiro de crianças da Monte Sião, lá no Paulo VI, que é um lugar das freiras católicas. A gente ficava morrendo de medo porque falavam que tinha fantasma lá. Mas eu com 5 anos de idade, eu sabia que, sabe, eu escutei a história da salvação, eu não sabia nem direito o que eu estava fazendo, mas eu levantei minha mão e repeti a oração. Eu tenho fé que eu recebi Jesus naquele dia. 1 ano depois eu fui batizado nas águas pelo pastor João, lá no quintal da onde nós tínhamos igreja, que era lá na Pedroso de Moraes. Depois, isso foi um pouco antes do colégio, que a gente se mudou para o colégio, foi um pouco o lugar antes que a gente alugava. Fui batizado nas águas lá. Isso, 85 me converti, 86 fui batizado nas águas, mas 88 eu questionava, será que Deus existe, olhando para o espelho? E em 90, com 10 anos de idade, eu vi aquele milagre acontecer, um milagre de criação. Deus existe. Eu lembro que depois daquilo eu comecei a perguntar para minha mãe, mas por que quando eu oro, eu falo português, e quando a senhora ora, a senhora fala em línguas? E por que eu não posso orar em línguas? E ela falou assim, porque você não foi batizado no Espírito Santo? Eu falei, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu falei assim, não, mas você é muito novo para você entender o que é isso. Um dia você vai ser batizado no Espírito Santo. Mãe, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Me explica para mim o que é ser o batismo do Espírito Santo. Eu tinha 10 anos de idade. E fala para mim, eu quero saber o que é o batismo do Espírito Santo. E eu lembro que eu sozinho no meu quarto, eu falava, eu vou brincar de orar em línguas.
Como se fosse um pecado brincar de orar em línguas. Eu falava, não estou sentindo nada, então acho que eu não sou batizado no Espírito Santo. E daí eu lembro que a minha mãe um dia, ela chegou e falou, a gente estava já lá na Inglaterra, minha mãe dava aula na escola onde a gente também, a gente ia para uma escola que pertencia à igreja. Eu lembro que a gente estava indo para a aula, e a minha mãe pegava o ônibus junto com a gente para ir para a aula. E ela falou assim, semana que vem a tia Neuza está vindo aí visitar a gente, vai ficar em casa por uns dias. E para quem, a maioria de vocês deve conhecer quem Neuza Tioca é, mas quem não conhece, a Neuza Tioca há muitos anos já tem sido a referência de batalha espiritual aqui no Brasil. E cresceu junto com as minhas tias, a minha mãe. Meu avô foi pastor dela na época da Metodista Livre. Então as famílias já se conhecem há muito tempo. E a tia Neuza estava indo para lecionar num seminário lá na Inglaterra. E daí, terminando o curso que ela ia dar lá, ela ia passar e ficar um tempo com a gente. E ela ia ficar um pouco em casa. E eu lembro que ela estava em casa e eu lembro umas vezes que ela falava assim, Sara, você sabia que aqui na Inglaterra eles raptam crianças para sacrifícios satânicos? Meu Deus do céu! Eu falava, cara, essas coisas me dão muito medo. E ela perguntava para mim, Theo, qual que é o teu maior medo? Eu falei, de ser sequestrado para sacrifícios satânicos. Tinha 10 anos de idade, cara. Você fala uma criança de 10 anos de idade, essas coisas, é lógico que ela vai estar morrendo de medo disso. Mas eu lembro uma vez eu estava descendo com minha bola de futebol para brincar na rua com os meus amigos. E ela falou assim, onde você está indo? Ela estava sentada na sala, no sofá da sala, falou assim, onde você está indo? Eu falei, eu estou indo jogar bola, tia. Falei assim, não, põe tua bola aí no chão, vem cá, senta aqui, eu quero conversar com você. Eu falei, pô, justo agora que eu vou jogar bola. Tá bom, daí eu sentei, ela falou assim, você sabe o que é o batismo do Espírito Santo? Eu falei, não. Você quer saber? Quero. Você quer ser batizado no Espírito Santo? Eu quero. Então chama a tua irmã. Daí eu saí correndo e falei, Zoe, vem cá, tal. A Zoe desceu, a gente sentou no sofá e ela começou a explicar pra gente o que era o batismo do Espírito Santo. Eu comecei a entender mais ou menos, porque eu tinha 10 anos de idade, para mim, legal, parece ser uma coisa legal, eu aceito, e eu na minha cabeça de 10 anos de idade, eu pensei, eu entendi, eu quero isso. Então a gente vai orar juntos. Eu falei, então agora acho que é o momento que eu vou começar a orar em línguas de verdade, não de brincadeira sozinho no meu quarto, agora é para valer. E eu lembro que eu falei assim, o que eu tenho que fazer? Bom, você teve esse entendimento, sim, agora você vai pedir para que você venha ser batizado no Espírito, você vai orar. Então, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Vai, ora mais. Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu lembro que eu fiquei um tempão, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E depois, quando eu abri os meus olhos, de repente, a minha irmã estava já chorando. Eu falei assim, não é possível que ela vai ser batizada no Espírito Santo antes de mim. E ela começou a chorar, e de repente ela começou com as ranhas descendo, todos os fluidos estão descendo. Eu falei, caramba, tá chorando para valer agora, hein? Eu olhando para ela, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Daí, de repente, ela começou a orar em línguas, caramba, perdi. Tá bom, Deus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Deus, ela chorou, sabe, aquelas pessoas que são batizadas no Espírito Santo não sabem nem falar direito. Sabe, ela estava assim, cara. Chorando, ranha. De repente, isso aqui, ó, é de verdade que eu vou falar. É de verdade, ela tá aqui, ela pode testemunhar. De repente, e ela fez assim, ó. E a ranha dela... Calma aí. Saiu o ar pela narina dela e de repente a ranha dela ficou uma bolinha assim, ó. Eu falei, caraca! E quando eu vi aquela bolha de ranha no nariz da minha irmã, eu fiz assim, eu perdi. Eu perdi o rumo de tudo que eu estava fazendo, eu tinha esquecido onde eu estava. Eu apontei e falei assim, ah! E quando eu fiz, eu xarabraba, e eu comecei a orar em línguas. E eu fui batizado no Espírito Santo. E daí eu fiquei com medo, tipo... Meu Deus do céu, eu tô pensando, eu tô orando em línguas. Esse foi meu batismo no Espírito Santo. Foi nesse dia aqui, ó. Daí a tia Neuza, ela tinha que ir embora pro Brasil. Daí ela me sentou, ela falou assim, ó, você tem que fazer o seguinte...
Ela abriu lá Coríntios e começou a explicar, tipo, cara, eu tenho 10 anos de idade, ela tá me dando tipo, aula de teologia do que Paulo falava. Paulo fala isso, que quando você ora no Espírito, o teu homem interior é fortalecido. Basicamente, ora em línguas o tempo inteiro, a hora que você conseguir, ora em línguas. Você precisa disso. Tá bom, tia, tá bom. E eu começava a orar em línguas. E eu não sei se minha mãe e ela conversaram antes dela ir embora, mas toda hora minha mãe falava assim, você vai pro ponto de ônibus pegar ônibus para a escola? Vai lá orando em línguas. Tá bom, orando em línguas. Eu voltava da escola, você já orou em línguas hoje? Vou orar em línguas hoje. Daí ficava 9 horas, era a hora que minha mãe botava a gente para dormir, porque a gente ia acordar cedo para a aula. E daí eu falava, mãe, eu estou sem sono. Não faz mal, deita lá e ora em línguas. Mãe, eu estou doente, ora em línguas, vai sarar. Tudo era, ora em línguas. Um dia eu estava indo para o meu quarto orar em línguas, eu tinha orado já em português e já tinha lido minha Bíblia, e falei, agora tem que orar em línguas. Eu deitei na minha cama e comecei a orar em línguas. E aquele negócio era meio que estranho, sabe? No começo é estranho, você fica tipo... Você começa a olhar, caraca, olha a viagem que eu estou fazendo, cara. Eu tinha esses pensamentos, cara, o que você está fazendo? Mano, o que você está fazendo? E eu ficava orando, eu pensando, será que eu estou orando alguma coisa mesmo ou estou só fazendo barulho? Eu sei que eu estava um dia pensando isso, nessa época eu já tinha 11 anos, e eu estava deitado na cama pensando nisso, estava orando. De repente eu senti um calor, só que estava nevando lá fora, e é inverno. Eu comecei a sentir um calor, depois eu tirei o cobertor. Eu comecei a sentir um calor, só que o calor só estava no meu peito. E aquele calor começou a me tomar, daí eu comecei a ficar com medo. Falei, cara, agora esse negócio não é só oração em línguas, alguma coisa está acontecendo. Eu com 11 anos de idade. E de repente eu tentei parar de orar em línguas. Eu não conseguia parar de orar em línguas. A minha boca ia. E as línguas iam fluindo. E de repente eu falei assim, agora eu estou sem controle do que está acontecendo comigo. Eu com 11 anos de idade. E eu orava. E o calor começava a aumentar. É a última coisa que eu sei. Eu não sei se aconteceu fisicamente ou só no meu espírito. Mas eu estava levitando. Da minha cama. Com 11 anos de idade. O que é isso? E essa eu diria que foi literalmente a primeira experiência sobrenatural. Eu sei que nas próximas 2 semanas eu tive momentos com o Espírito Santo, só eu e ele. Eu lembro de levar minha mãe falando, vai lá e ora em línguas. Eu orava em línguas, eu ia para o ônibus e eu voltava do ponto de ônibus, que era mais ou menos uma caminhada de uns 400, 500 metros, que a gente tinha que andar, não, menos uns 300, 400 metros, a gente tinha que andar, pega o ônibus, vai para a escola. E na volta, eu lembro que uma vez a minha irmã, ela voltou mais cedo, eu estava voltando sozinho. Eu sei que eu já contei essa história algumas vezes, mas eu desci do ônibus e eu tinha que ainda andar para casa uns 3, 4 quadras, e eu estava andando, 11 anos de idade, orando em línguas. E veio um pensamento na minha cabeça. Deus, se o Senhor é real, me mostra que o Senhor é real. E daí eu falava comigo mesmo, cara, Ele já te mostrou que Ele era real lá na Itália, você não lembra? Quando a orelha cresceu? É verdade. Ele já te mostrou que Ele é real quando você foi batizado no Espírito Santo, você não teve nem controle do que você estava falando. Verdade. Ele já te mostrou que Ele é real aquele dia que Ele te visitou no teu quarto, que você sentiu um fogo pegando no teu corpo, você estava levitando. Verdade. Mas Deus, se o Senhor é real, eu quero que o Senhor me mostre que o Senhor é real. E eu estava pensando isso, eu estava orando em línguas, e de repente eu comecei a escutar, sabe, eu estava atravessando um gramado, e esse gramado estava cheio de neve. Se você já andou em cima da neve, você sabe que você faz barulho. E de repente, todo passo que eu dava, eu escutava um outro passo. Eu parava. E eu comecei a andar, e eu andei por mais ou menos 100 metros, escutando passos do meu lado. E eu falava assim, o que é isso? Deus falou, eu sou real. Eu escutava os passos de Deus na neve. Aquilo começou a me marcar. E eu lembro que eu comecei a ter aqueles tempos com Deus sozinho no meu quarto. E eu lembro que eu não sabia muito qual seria o meu futuro. Sei que eu falava assim, Deus, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor. Depois deu um tempo e a gente voltou para o Brasil. E pode passar? Isso aqui é eu e minha irmã, pode passar? E daí, eu era um garoto normal. E eu voltei para o Brasil, a única coisa que eu pensava era jogar bola, ir para a escola, e eu ia para a igreja. E eu lembro que assim começou então o meu processo de readaptação ao Brasil. Eu falava para Deus, eu quero fazer alguma coisa para o Senhor, eu quero fazer alguma coisa significante para o Senhor. Eu não sei o que é, mas eu quero fazer, mas eu não vou ser pastor.
ser o que for, mas eu não vou ser pastor. E eu lembro que quando eu estava crescendo na igreja, pode passar. Pode passar. Olha essa foto. Olha o sujeito lá da esquerda. Aquilo é o Mauro Tanaka, gente. Lá na esquerda. Esse aqui são a minha adolescência aqui na Monte Sião. E a gente estava olhando para o céu porque a gente é super espiritual. Na verdade, não. A gente estava fazendo só uma pose, porque a gente pensava que a gente era demais. Mas crescendo na igreja, eu cresci aqui na Monte Sião. Era isso. Tipo, você vai viver para Jesus e o evangelho é esse. E eu tinha meus questionamentos. E eu lembro que no fundo de mim, eu comecei a me desenvolver como um adolescente. Eu comecei a ter algumas... Deus, eu quero te servir, mas eu não quero te servir da maneira que eu vejo todo mundo te servindo. E eu tinha certas coisas que eu falava assim, Deus, eu não quero servir dentro da igreja, eu tenho que servir em algum lugar fora. E chegou então o momento que eu tinha que me formar e eles estavam todo mundo na minha turma perguntando, definindo qual faculdade eles iam fazer. E eu não sabia o que ia fazer. Eu falei, eu quero fazer uma coisa fácil, porque eu nunca fui um bom aluno. E na verdade eu estava indo para qualquer faculdade que me aceitasse, eu estava indo. E eu lembro que eu estava jogando futebol um dia, e um técnico de futebol americano veio falar comigo, com um amigo meu. Ele falou assim, cara, vocês querem ir lá jogar futebol nos Estados Unidos, fazer faculdade de graça, eu consigo uma bolsa para vocês, papapá. Ele falou assim, não, a gente quer fazer isso. Vocês querem estudar o quê? Eu não sei. Meu amigo falou assim, eu quero fazer administração. Eu falei, e você? Eu não sei. Eu falei, acho que eu vou fazer psicologia, porque acho que eu vou me dar bem com isso. Então, tá bom, então vocês têm que assinar esses papéis, eles me ajudaram a preencher as coisas, acabou que eu fui para uma outra faculdade, meu amigo foi para uma faculdade na Flórida, eu fui para uma faculdade perto da Filadélfia, pode passar. E antes de a gente ir para a faculdade, eu tive um momento com Deus, onde eu comecei a entender que eu queria fazer algo que, mesmo eu estudando psicologia, ou seja, o que for que eu fosse ser, talvez eu ia ser um psicólogo, porque pessoas que estudam psicologia normalmente se tornam psicólogos, e eu falei, Deus, seja o que for que eu for fazer, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer diferença. E Deus começou a trazer a memória, e eu não sei porque eu tive uma curiosidade de falar assim, eu quero saber a história do meu avô. Eu quero descobrir mais do meu avô. E sabe, meu avô, eu não vou entrar aqui na história dele, porque a história dele é muito comprida, mas eu fui mais tarde na minha vida descobrir que o meu avô teve um encontro com Jesus de uma maneira sobrenatural através de um anjo que apareceu para ele. Ele nunca tinha escutado falar do evangelho, e esse anjo tinha o rosto da mãe dele que tinha falecido 4 meses antes, e ele saiu correndo atrás desse anjo nas ruas de Tóquio com 17, 18 anos de idade mais ou menos, e ele foi correndo atrás desse anjo, essa imagem que flutuava, e de repente ele caiu numa praça pública, e naquela praça pública tinham missionários ingleses pregando o evangelho. É a primeira vez que ele escutou falar do nome de Jesus. E aquele dia ele se entregou para Jesus. E aquele dia ele falou assim, Jesus, o que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. Ele foi deserdado porque a família dele era budista, ele deu as costas para a família, ele conheceu a minha avó, sua esposa, na igreja. Depois de alguns anos eles tiveram sonhos na mesma noite sobre o Brasil. Deus falou com eles de maneira sobrenatural diversas vezes. A última vez ele estava questionando, falou assim, Deus, o Senhor está me chamando para ser um missionário no Brasil, eu não estou entendendo nada. E um dia ele falou assim, eu tenho que sair para andar. Ele foi para um cais, lá no Japão, ele sentou num banco, sozinho no cais, e ele estava orando e perguntando, Deus, onde é que o Senhor quer que eu faça? E ele audivelmente escutou a voz de Deus dizendo, é para este povo que eu quero te enviar. Ele olhou, não tinha ninguém no cais, ele escutou audivelmente a voz, é para este povo que eu quero te enviar. E lá no horizonte ele viu um navio chegando. Daí o navio foi chegando mais perto, ele ficou esperando, e depois que finalmente aquele navio chegou, ele parou naquele cais, o marinheiro pulou, foi amarrar o navio, ele deu um berro para o marinheiro e falou assim, ei, de onde está vindo esse navio? Ele falou assim, esse navio está voltando do Brasil. Ele falou assim, então é para lá que eu vou. Ele veio e foi missionário no Amazonas, pegou malária, estava quase morrendo, ele tinha que voltar para o Japão para ter tratamento. Eles falaram, o único lugar que você vai conseguir ter tratamento no Brasil é em São Paulo, e se você não tiver tratamento rápido em São Paulo, você não vai chegar vivo no Japão. E ele desceu então para São Paulo para receber tratamento. Quando ele chegou aqui em São Paulo, os missionários americanos da Metodista Livre abordaram ele e falaram, tem uma comunidade nipônica gigante aqui em São Paulo, nós precisamos de igreja metodista livre, nipo-brasileira, para essa comunidade de japoneses imigrantes. Ele falou assim, eu vou servir então com vocês.
E ele começou então a trabalhar como missionário para implantação de igrejas. E nunca mais ele voltou para o Japão. Seu pai depois morreu, e seu pai tinha muitos bens, ele veio de uma família muito abastada, ele deu as costas para toda aquela fortuna terrena. Eu nunca entendi aquilo, eu falava assim, sabe, por que ele não falou sim para Jesus e também entendeu aquilo como uma bênção para financiar o ministério dele? Mas ele falou assim, não, eu disse sim para Jesus, eu dei as costas para isso, eu não volto. Eles notificaram, a tua herança está aqui esperando, distribui aí para os outros familiares, eu não vou pegar. E sabe, eu não sei porque eu entendi que tinha um legado aí, que vinha desde a época dele, e eu falei assim, antes de eu ir para os Estados Unidos para estudar, eu quero receber uma oração, e acho que ele também não entendeu o que eu estava pedindo, porque eu não falava japonês, ele não falava português, e eu tinha que sempre ter uma tia lá para traduzir, e aquele dia, esse dia que eu estava aqui, foi a semana antes de eu ir embora do Brasil, eu falei para ele, o nome dele, a gente chamava ele de Tochan, eu falei, Tochan, eu quero que o Senhor ponha a tua mão na minha cabeça, e eu quero a tua herança espiritual. Acho que ele nem entende o que ele está fazendo, tá bom. Ele falou assim, eu reconheço que tem uma herança espiritual. E se o Senhor não conseguiu cumprir tudo aquilo que Deus te chamou para você cumprir nesse país, e se os meus tios ou minha mãe não conseguiram cumprir, eu sou o próximo na fila, eu sou fominha. E eu sei que tem primos meus escutando isso. Eu sou fominha, meu. Eu vou brigar, velho. É meu. Falei, dá para mim. Ele orou e botou a mão na minha cabeça, orou, e foi o dia que eu comecei a ter um pouco de noção do que eu mais tarde entenderia o que é um legado espiritual. O que é uma herança espiritual. Pode passar. É isso aí. Irresistível, sempre. Cheguei nos Estados Unidos, aqui era o meu quarto, minha república, por 2 anos, onde eu dormia. E minha casinha. E eu lembro que foi mais ou menos, nesse dia que eu tirei a foto, eu estava aí, era o meu primeiro dia de faculdade, eu estava aí, e bateu a porta 2 negão, gigante. E aí, Theo, como que você sabe meu nome? Porque você é minoria. Falei, é? Eu não sabia que eu era minoria. Ele falou, olha para fora. E daí eu fui para a minha janela da minha república, primeiro dia de faculdade. Eu olhei e ele falou assim, você está vendo todos os alunos aí? Aham. Você está vendo algum branquinho aí que nem você? Não. Então você é minoria. E a gente é da organização das minorias. E a gente se une, porque o homem branco não vai mais pisar na gente. Falei, pô, demorou, mano, sou negão. E nessa época eu já escutava rap escondido da minha mãe, escutava essas coisas, falava palavrão. Daí eu falei, pô, agora eu vou viver num videoclipe de rap. Esses meus amigos então começaram a ser minha família. E os caras organizavam as melhores baladas da faculdade. E aí era uma parada no posto pós-balada aí que eu estou fazendo aí, por isso que eu estou com óculos escuros no meio da noite. E eu... Alguns entenderam, outros não entenderam, não tem que entender. Mas, cara, pra mim, era minha família longe da minha família. Eu sei que eu comecei falando assim, Deus, sabe, eu não vou fazer nada, eu vou lá curtir a música, porque eu curtia bastante rap, então, tipo, eu vou lá só para escutar. E de repente eu comecei a entender que, sem perceber, eu estava no meio da galera, que era a galera que agitava as melhores festas. E aquilo lá foi me tomando, depois de 2 anos eu me vi muito longe de Deus, mas com muito temor de Deus ainda. Eu lembro que eu conversava, naquela época não tinha celular, não tinha, quer dizer, tinha internet, só que era só e-mail, e era muito limitado essa coisa de comunicação, e a maioria era pelo telefone mesmo, e eu ligava para minha irmã, ou melhor, ligava para casa, minha irmã às vezes falava comigo, às vezes era minha mãe que falava, a maior parte das vezes eu falava com minha mãe. Mas a minha irmã, de vez em quando, ela falava assim, você sabia que a mamãe está orando por você, está chorando por você, porque ela sabe que você está longe de Deus? Eu falei, não estou longe não. Ela sabe que está, não estou longe não. Eu tinha 2 coisas que minha mãe sempre perguntava e eu ligava para ela toda segunda-feira. Minha mãe perguntava 2 perguntas e eu mesmo com temor de Deus, longe de Deus, mas tinha temor de Deus. Deixa eu fazer um parênteses. A pior coisa é você tentar viver mundanamente com temor de Deus. É a pior coisa que existe. Porque todos aqueles teus amigos nunca foram criados com temor de Deus. Você foi. Então eles podem sair na noite, eles vão pecar gostoso. Você não. Você vai pecar com peso na consciência. E você nem vai pecar direito. Você vai ficar só um pouquinho de pecado. Um pouquinho de pecado. Tô curtindo. Pouquinho de pecado. Eles não, é pecado. Daí teus amigos da igreja te chamam para ir para a igreja. Daí você fica lá atrás. E todo mundo, os caras adorando e você tá tipo...
Você nem consegue adorar direito também. Então, quer dizer, você não faz nenhum dos dois bem feito. Eu estava lá, no muro, sem fazer nada bem feito. Mas uma coisa eu sabia, minha mãe ia me ligar segunda-feira, ou eu ligaria para ela segunda-feira, ela faria 2 perguntas para mim. Uma pergunta seria: filho, você está fazendo o teu devocional, você está lendo tua Bíblia todo dia, fazendo o teu momento de oração com o Senhor? Eu não ia conseguir mentir. Então eu falava sim. Por quê? Eu nunca deixei de ler a Bíblia um dia. Eu voltava bêbado, mas eu lia a Bíblia. As letras estão tudo tortas, mas eu lia. Nem se for um versículo. Jesus chorou. Legal, tá legal. Não estou mentindo. A outra coisa que ela perguntava era: você foi para a igreja ontem? E eu sempre fui para a igreja. Eu sentava lá atrás, o meu pastor na época, ele via, ele me olhava lá da frente. Eu ficava lá atrás, nesse naipe aí, com meus óculos, ficava... ainda nos efeitos das noites anteriores, eu ficava lá atrás, quietinho. Só tinha culto de manhã nos Estados Unidos, a maioria dos cultos, os cultos principais são de manhã. Então eu ia lá, pegava o culto mais tarde da manhã, normalmente tinham 2 ou 3 cultos, eu pegava o último culto da manhã, antes do almoço. Eu ia lá, eu sentava lá, pegava um pouquinho da palavra, não prestava atenção em nada, levantava e ia, porque eu sabia que semana, amanhã minha mãe vai me ligar, eu tenho que falar que eu fui para a igreja. Tinha vezes que eu ia lá e o pastor estava, que eu falo, estava flutuando, ficava rodando. Eu falava: caraca, o pastor muito louco, mano. Estava voando ele, velho. Mas eu ia. Ela perguntava: você foi para a igreja? Fui para a igreja. Depois de 2 anos, e obviamente não foi da noite para o dia, foi uma coisa gradual, porque você nunca se afasta da noite para o dia, não é verdade? É gradual. Você vai se esfriando, depois você vai indo, de repente aquilo lá que não era tanto convicção, você fala assim: mas um pouquinho pode, e de repente eu estava longe, e eu lembro que eu estava, era mais ou menos o final do meu 2º ano da faculdade, meu amigo que estudou comigo, na verdade eu morava aqui no Portal, a gente jogava bola direto junto, e a gente cresceu junto. Ele acabou indo para a Flórida para fazer faculdade, ele me ligou e falou assim: Theo, Spring Break, cara. E aí? Spring Break era uma semana que é como se fosse o carnaval do universitário americano. A semana inteira a galera só faz festa, mas se estraga forte. Ele falou assim: cara, pega os teus amigos, desce aqui para a Flórida. A gente vai fazer festa, a gente vai zoar tudo, cara. Então demorou. Fui eu, mais 10 amigos meus, a gente lotou 2 carros, fez as malas, a gente desceu lá da Filadélfia, costa leste inteira dos Estados Unidos. Chegamos lá, ficamos festa após festa, noite, virando as noites. Acho que foi na minha 4ª noite, eu estava numa balada junto com ele. Estava bem doido já. Fui lá pro bar, peguei uma. E daí eu peguei, estava bebendo alguma coisa aqui. Daí eu estava conversando com ele. E daí, não sei, do nada eu falei assim: aí, Marcelo, é a Raquel, cara. A Raquel era uma menina que tinha estudado com a gente na escola, aqui em São Paulo. E mais tarde fui descobrir que a Raquel é a prima do Duda Kerr. Ele falou assim: a Raquel, ela foi para um negócio chamado Jocum, cara. Ela está lá na Índia. Está servindo missionária, sei lá, umas paradas loucas. Você sabe como que ela é? Meio louquinha, né? Pô, da hora. Vamos voltar lá. A gente voltava para a pista. Daí eu voltei, aquele negócio ficou lá. Ela foi para Jocum, servindo como missionária. Eu já estava bebendo já faz muito tempo já. E de repente, na pista de dança, veio aquele negócio que eu tinha experimentado nos meus retiros de adolescência na Monte Sião. Eu falava: não, Deus, agora não. Não é agora. Eu preciso ficar aqui mais uns 3, 4 anos curtindo. Depois eu volto, sabe? Época de faculdade eu vou curtir. Depois lá no finalzinho eu vou entrar numa igreja, algum lugar. O pastor vai falar: filho pródigo, hoje é tua noite. Eu falei: agora é minha noite. Esse era o plano que eu tinha com Deus. Eu falei: Deus, não, o Senhor está vindo 3, 4 anos antes. E de repente, cara, eu fiquei sóbrio na hora, miraculosamente, bum, sóbrio, comecei a chorar, como se eu estivesse no altar. Eu fiquei chorando no meio da pista de dança. Meu amigo, tipo: você tá maluco, velho? O copo de cerveja, tudo. Saí correndo, fui pro banheiro, joguei água na minha cara. Estava completamente sóbrio. E quer dizer, eu não estava só sóbrio, eu estava super sóbrio. Sabe quando você está na convicção do Espírito Santo, você está muito sóbrio? O Espírito Santo, ele traz uma sobriedade da tua situação tão nítida, que eu olhei para mim mesmo no espelho naquele dia, naquele banheiro. E a única coisa que eu escutava o Espírito Santo falando para mim: eu tenho uma coisa muito maior do que isso para você viver. Eu te fiz para uma coisa muito maior do que isso. E o próximo pensamento que eu tinha na minha cabeça é: vergonha de alguém me ver aqui dentro. Como que eu saio daqui? Como que eu saio daqui? Como que eu saio daqui? Vou fazer um parênteses.
3 meses atrás, 3 meses atrás, eu tive a oportunidade de pregar numa igreja lá em Tampa, na Flórida, onde eu tive um encontro com Deus. E sabe, eu não sei se você já teve isso, só que teve os momentos na minha vida, em alguns lugares do mundo, onde eu tive encontros marcantes com Deus. Sabe, eu creio que, talvez venha a ser só isso, uma coisa só pessoal minha, mas eu creio que quando você visita aqueles lugares, tem alguma coisa de um legado de encontro com Deus lá. Eu lembro que naquele dia, quando eu pousei, 3 meses atrás, eu estava vindo de uma outra igreja dos Estados Unidos, estava pregando, e depois eu peguei o avião, eu estava com o Nathan Borges, que é da equipe Dunamis, foi viajar comigo nessa viagem, eu pousei, ele ficou me olhando, assim que eu cheguei naquele aeroporto, comecei a chorar, ele ficou, tá tudo bem? Eu falei assim, não, tá tudo bem. Eu tive um encontro com Jesus aqui nesse lugar. Eu voltei para Jesus nessa cidade. Ybor City, o bairro boêmio de Tampa, na Flórida. Foi lá que eu tive um encontro com Jesus. Eu lembro que eu pisei para fora daquela balada, daquela boate. Assim que eu pisei, eu senti como se o Espírito Santo estivesse falando dentro do meu peito. Jocum, Jocum, Jocum. Eu falei, Deus, o que é isso? Isso é muito louco. Eu saí correndo, estava com a chave do apartamento do meu amigo. Saí correndo, fui para a República, o apartamento na República que ele morava. Entrei lá, liguei o computador dele. Fiz um Google para Jocum, descobri a base, sede internacional deles, é lá em Kona, no Havaí. Eu falei, cara, eu posso sofrer por Jesus no Havaí, sem problema. E eu entrei lá, eu fiz a minha inscrição, fazer um ETED lá. O que tem que fazer aqui? Eu comecei a ler, tem que fazer esse negócio chamado Escola de Treinamento Discipulado. Então é isso que eu vou fazer. Isso aqui é a porta de entrada para eu ser um missionário. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou ser um missionário. Eu lembro que a semana seguinte eu voltei, eu comecei a já botar algumas coisas em ordem no meu estilo de vida lá na faculdade. Falei assim, não faço mais isso, eu vou começar a fazer isso agora. E as pessoas estavam me olhando um pouco estranho. E eu falava assim, cara, não faz mal, porque só tinham mais 3, 4 semanas de aula. A última semana seria a semana toda de exame. Então eu falava assim, cara, se vocês quiserem me achar esquisito, não tem problema. E eu fui segurando até o final. Eu lembro que quando terminou, eu falei assim, é isso que eu vou fazer mesmo. E eu liguei para casa e eu falei, mãe, Deus falou comigo. Eu vou ser missionário. Minha mãe ficou, como assim? Isso vai requerer que eu venha trancar minha matrícula na faculdade, mãe. Mas eu vou ser missionário. Não, você não vai parar de estudar. Você não pode parar de estudar. Não, eu tenho que parar de estudar, eu vou ser missionário. Tá bom, então aonde que você vai ser missionário? No Havaí, mãe, mas eu vou ser missionário. Você não vai ser missionário nada, você quer ir lá pegar onda, ficar na praia. Eu lembro que naquela semana, obviamente, depois minha mãe me abençoou, eu fui, mas naquela época eu fui para a igreja, naquela igreja que eu ia, ficava sentado lá atrás e via o pastor flutuar. E esse mesmo pastor, ele vinha, sabe, todo final de culto ele vinha, ele só me abraçava, ele não falava nada. Ele não falava assim, você está errado, você está em pecado, que eu sei que você está em pecado, olha os seus olhos, ele não falava nada. Ele só me abraçava. Eu lembro que aquele dia ele me abraçou, Life Center Church, lá em Harrisburg, Pensilvânia. Ele me abraçou e ele só me olhou. Ele falou assim, você teve um encontro com Jesus, né? Eu falei, tive. Eu estou indo para Jocum. A gente vai levantar uma oferta para você. O que você precisa? Você precisa de carta de recomendação? Eu mando carta de recomendação. O que você está precisando? A gente está aqui com você. O que você precisa? Você precisa fazer isso. Eu lembro que eu comecei a receber apoio de diversas pessoas. Obviamente, o Monte Sião também me apoiou. Eu fui para Jocum e fui para Havaí para ser treinado para ser missionário. Eu falo, outro lugar que eu tenho encontros com Deus, e glória a Deus por isso, é lá no Havaí. Então sempre tenho boas desculpas para voltar. Que inclusive, eu estava brincando para a Júnia que o pessoal lá da base de Kona me convidou para pregar esse ano que vem. E eu falei, cara, como é bom servir a Deus. Eles falaram, fala quando que a gente tem que comprar a tua passagem, a gente paga tudo para você vir aqui para dar aula aqui. Eu falei, uau, glória a Deus. Senti Deus nisso. Enfim, eu estava lá e eu lembro que eu morava, a gente ficava na base da Jocum, ela ficava 5 a 10 minutos sabe, a Jocum comprou esse lugar, ele era um hotel completamente abandonado, não valia nada de dinheiro, e eles foram lá e Deus praticamente, é uma história, aquelas histórias de Jocum que Deus dá as propriedades para eles, e eles ganharam essa propriedade e praticamente eles reformaram tudo, e é um lugar lindo, muito perto da praia. E meu dormitório era perto da entrada, ou da saída, né, da base. Eu lembro que eu acordava cedo para fazer meu devocional. Eu saía correndo, andava uns 10 minutos, entrava na praia, sentava em cima de uma pedra. Eu tinha meus momentos com Deus. Eu nunca vou esquecer, um dos momentos mais marcantes que eu tive com Deus, olhando aquelas ondas, foi quando, era mais ou menos em janeiro. Na época de janeiro tem os swells, que são as ondas, as séries grandes, as ondas ficam grandes lá.
E eu estava sentado lá nessa pedra, essas ondas quebrando umas pedras abaixo de onde eu estava. E é como se eu sentisse, não foi audível, mas como se eu sentisse Deus falando de uma maneira tão forte comigo. Foi, acho, talvez o primeiro encontro que eu tive com o amor de Deus, naquela intensidade. E Deus falou assim: o meu amor por você é mais forte do que essas ondas. O meu amor por você é violento como essas ondas batendo nessas pedras. É o meu amor por você. Sabe, eu não sei, pode ser uma coisa tão simples para você, mas foi o que pautou o restante da minha vida, aquele encontro. Aquele dia, eu brinco também porque eu e Júnior, depois do nosso casamento, a gente foi fazer lua de mel, escolhi, eu quero voltar lá para minha lua de mel. Eu voltei lá na minha lua de mel, a gente já estava casado, já fazia já uma semana, era a segunda semana da nossa lua de mel. A gente estava lá nessa praia, eu estava deitado, a Júnior estava numa cadeira. A Júnior falou assim: eu vou pegar uma água lá para beber e já volto. Ela saiu para pegar uma água. Naquele momento que ela saiu para pegar uma água, eu tive um encontro com Deus naquele lugar. Eu comecei a chorar que nem um bebê, tipo, na minha lua de mel. E daí, eu estou casado há uma semana. Daí a Júnior volta com a minha água também. Ela: o que eu fiz, gente? O que eu fiz? Ai, meu Deus. Não, isso aqui é bom, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Tendo meus encontros com Deus, bem naquele lugar. Era como Deus falasse assim: ó, anos depois eu te encontro no mesmo lugar, na mesma pedra eu vou te encontrar. Cara, eu sei que talvez alguns de vocês tenham aquele lugar onde você foi encontrado por Deus. E sabe, eu não estou falando que é uma regra, que é uma lei. Eu estou falando que para muitas pessoas isso acontece. Você volta para aquele lugar, Deus te encontra naquele mesmo lugar. Alguém já experimentou isso? Você encontra Ele naquele lugar. Eu tive um encontro com Deus naquele lugar. Eu fiquei com o Jocum por alguns anos e eu lembro que na primeira viagem missionária eu fui para Filipinas e a gente foi trabalhar dentro de uma favela em Manila com crianças que eram crianças de rua. E a gente fazia comida para elas e a gente tinha o Clube Rotary abriu um prédio para a gente poder morar dentro daquele prédio para aquela extensão daquela viagem missionária que durou quase uns 3 meses. A gente ficou lá morando dentro daquele Clube Rotary fazendo sopa. E toda final da tarde as crianças faziam uma fila na nossa porta, a gente dava sopa para elas. E eu lembro que eu falava assim: cara, eu gosto de dar sopa. Eu só não gosto de ficar cortando essa cenoura, mas eu gosto de dar sopa. Mas eu falei para o meu líder, eu queria fazer evangelismo mesmo, não tem como eu fazer um evangelismo aí, tipo, eu nunca fiz esse negócio é meio novo para mim, eu fazia na igreja, mas isso aqui eu sei que é diferente. Ele falou assim: ó, só se for no teu dia de folga. A gente tinha um dia de folga por semana, eu falei: então beleza, vai ser no meu dia de folga. Eu lembro que o primeiro dia de folga, depois de eu ter falado isso para ele, eu peguei uma pessoa lá que era tradutora, e eu falei, era uma jovem, uma menina da nossa equipe, que era filipina e americana, falava inglês e falava pinói, e eu falei assim: vem comigo. Eu falei assim: onde a gente vai? Eu falei assim: a gente vai se meter para dentro desse beco aqui, a gente vai, sei lá, vamos orar e Deus vai falar para a gente. E para mim, eu estava operando debaixo de uma mentalidade que eu perdi tempo longe de Deus, agora eu tenho que repor o tempo perdido. Então eu falava assim: vamos embora, eu estou atrasado, vamos embora. Eu tenho que ganhar alma, vamos lá. Eu saí correndo, a menina: meu, esse aqui é perigoso, aqui não pode entrar. Eu falei assim: aqui não pode entrar, a gente vai entrar. E a gente começou a se meter, era dentro de uma favela, depois fui descobrir que é uma das favelas mais perigosas de Filipinas. Eu fui entrando e vinha à direita, entrava num beco, depois virava à esquerda. De repente depois de ir num labirinto, abriu numa quadra de basquete. E do lado da quadra de basquete tinha umas 4, 5 mesas de sinuca. E quando a gente entrou, todo mundo olhou pra gente. Daí eu tenho um pouco cara de filipino, daí, e de havaiano, e de tailandês, e de mexicano, e de porto-riquenho, e de Camboja, e de vietnamita. E eu falei: eu sou filipino. Eu comecei a andar na boa, tal, eu fui para uma mesa de sinuca, e eu fiquei olhando os caras jogando sinuca, daí todo mundo ficava me olhando, e daí um cara chegou e falou assim: quer jogar? Quero. Eu joguei sinuca, perdi. Daí eu dei para outro cara, o cara falou assim: não, joga mais um. Joguei de novo, perdi. Eu entregar o taco, não. Daí chegou um cara desse tamanho, o nome dele era Rambo. Desse tamanho, veio sem camisa, todo tatuado. Ele entrou e falou assim: me and you. Falei: ok. Joguei, ganhei do cara. Ele era muito ruim. E quando eu ganhei do cara, todo mundo... Daí eu fui descobrir que ele era o traficante da favela. Daí ele falou assim: come here. Daí ele falou assim, começou a falar em pinói para a tradutora falou assim: ele quer que você vá lá na casa dele. Fui lá para a casa dele, sentei lá, a mãe dele estava lá, ele tinha cheio de filho. Ele sentou e falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu falei: beleza, meu testemunho. Então, cara, você já ouviu falar de São Paulo, Brasil? Ele falou: Ronaldo.
Ronaldo! Era a única coisa que ele sabia do Brasil, era Ronaldo Fenômeno. Eu falei assim, então, eu sou do Brasil. E eu comecei a contar a minha história para ele. Ele falou assim para mim, vem semana que vem pra gente jogar mais sinuca. E por aqueles 3 meses, toda semana eu ia jogar sinuca com o cara. Eu entrava na favela, e ninguém mexia comigo. Eu ia jogar sinuca com o cara. Ele jogava sinuca, depois a gente sentava, a gente conversava. Ele sempre estava lá bebendo a cerveja dele, e eu ficava lá com ele, lá conversando, trocando ideia. E depois eu levantava e ia embora. Eu lembro que minha última semana eu cheguei para ele e falei assim, Rambo, eu vou embora, cara. Eu vou embora para o Havaí agora. Toda aquela equipe, você está vendo aqueles gringos que ficam lá perto? Então, todos meus amigos, a gente tem tudo embora. Só que hoje eu tenho que te contar uma história. E não é minha história. É a história da pessoa que mudou minha vida. E aquele dia o Rambo aceitou Jesus no coração. E foi a primeira alma que eu levei para Jesus desde que eu fui treinado para ser missionário com o Jocum. Foi a primeira alma que eu tinha levado para Jesus. E o Rambo, 3 semanas antes de eu me casar, o Rambo mandou uma carta para mim. Eu estou falando de 2000, essa viagem. Em 2012 ele tinha mandado uma carta. Tinha umas missionárias da Jocum que tinham ido visitá-lo. Ele conseguiu o meu contato, mandou uma carta. E ele falou assim, eu não estou mais no tráfico, eu estou casado, eu tenho 6 ou 7 filhos, que ele fez toda... Ele falou, eu sirvo na minha igreja local e eu tenho um trabalho. Foi a primeira vez que eu vi Deus me usar daquela maneira. E depois daquilo lá eu falei assim, cara, eu quero pregar para todo mundo. E depois eu fui para várias viagens missionárias com o Jocum e todo lugar eu falava assim, eu quero pregar. Me dá aqui porque eu vou fazer o apelo, eu quero fazer o apelo. Eu não vou ficar pintando minha cara com aquelas tintas que eles fazem lá, aquelas dancinhas lá, fazer isso aí eu não vou fazer. Isso eu não faço, mas eu vou pregar. Sabe, é que alguns sabem o que eu estou falando, que o Jocum tem esses negócios de ficar, tipo, mímica. Tipo, faz essas palhaçadas aí, eu não vou fazer esse negócio não. Me dá o microfone no final só para eu fechar o negócio. E eu lembro que uma vez, agora eu vou correr um pouco mais para frente. Eu lembro que depois de... não, pode passar. Agora, isso aí vocês bolaram, né? 2001. Deus tinha falado comigo sobre dunamis. E eu estava lendo Atos 4:33 e depois eu tive com grande dunamis. Os apóstolos testemunhavam acerca da ressurreição. Eu comecei a pesquisar o que significa dunamis. E daí eu falei assim, eu tenho um intervalo entre minhas viagens missionárias e voltar no Brasil. Eu vou fazer um evento chamado Dunamis. E daí eu pedi para o Mococa fazer um logo do Dunamis. Eu falei, faz um logo aí, Dunamis, tem que ser diferente. 2001. O Mococa começou a fazer um negócio lá no computador dele. Eu falei assim, o meu líder da Jocum, ele falou que vai para o Brasil para pregar para a gente. E ele vai fazer esse evento Dunamis. E a conferência foi um sucesso com 20 e poucas pessoas. E... 2001. Eu tirei essa foto bem aqui onde eu estou aqui. E o Trent, que foi o meu líder lá na Jocum, ele topou vir. Eu falei, Trent, o negócio é pequeno, eu sei que você está acostumado a viajar todas as bases missionárias da Jocum, pregar nos congressos da Jocum, aquela coisa toda. Caramba, esse negócio é pequeno. Não, eu vou. Ele veio, ele ministrou aqui nessa igreja, ele pregou aqui no Dunas, pregou na Monte Sião também. E ele foi um dos caras que mais me encorajaram. Falou assim, cara, esse sonho é de Deus, você continua com isso, em 2001. E eu falei, tudo bem, agora eu vou voltar para Jocum, fazer outras viagens, eu estou com compromisso em outros lugares, pode passar. E eu acabei indo para Índia. Aqui sou eu, em Nova Delhi. Isso aqui é uma mesquita muçulmana, e eu estou com um moicano, porque eu queria ser que nem o David Beckham, naquela época, e ele tinha um moicano. E eu lembro que nessa época eu morava aqui na Índia, eu não consegui levar nenhuma alma para Jesus. Eu estava frustrado com Deus. Deus, esses meus amigos, tudo muçulmanos, eles escutam, eles jogam bola comigo, a gente sai para tomar café, mas os caras não se entregam para o Senhor. O que está acontecendo comigo? E eu falo isso porque foi um momento que Deus começou a falar comigo. Eu te amo, independente se eu trouxer mais uma alma para mim ou não. Eu te amo. E eu não quero que você faça nada de ministério para merecer meu amor ou meu favor. Eu já te amo. Eu te amo. Eu lembro que foi logo depois na verdade foi antes da Índia que eu fui para Paris. Eu estava com os amigos meus na base da Jocum na Inglaterra. Daí no final de semana a gente foi ou uma semana a gente ficou em Paris. Você lembra aquela história que eu tive com o padre? Então, foi nesse dia aqui, nessa catedral Notre Dame, e que o padre profetizou sobre a minha vida.
E basicamente ele profetizou o Dunamis. E eu lembro que eu estava lá na Índia, naquele momento, que eu falava assim, Deus, eu preciso de algo novo. E alguém me deu uma missionária suíça, uma senhora já, ela estava lá na base lá, junto com a... Na verdade, a gente não tem base lá, porque lá é legal você ter uma base missionária, mas se encontrava nas casas, a gente tinha a comunidade missionária lá. E ela me entregou um livro, Evangelismo por Fogo, de Reinhard Bonk. Eu comecei a ler aquilo lá, eu falei assim, Deus, se eu me mover nesse sobrenatural, aí então eu vou trazer almas para o Senhor, eu preciso dessa capacitação no sobrenatural, eu preciso, e eu comecei a pensar, Deus, com quem que eu posso andar? E eu pensei, Carlos Anaconda. Só que eu não conhecia o Carlos Anaconda, e para mim, assim, como que eu vou ligar para o cara e falar assim, cara, eu quero andar com você? Eu não posso fazer isso. Eu não sei onde ele está, mas a minha fome era tão grande. Eu lembro que era um dia, era uma terça-feira, era o dia de folga que a gente tinha. Eu peguei a minha Bíblia e eu peguei o meu Discman. Vocês lembram do Discman? Eu tinha um Discman desse tamanho, era uma bitela, eu punha no bolso, parecia um escudo que ficava aqui. E eu botei um disco, um CD de uma banda chamada Delirious. Alguém já ouviu falar dessa banda? E cara, eu escutava aquele louvor, tipo aquela adoração, aquele som. E teve uma música, tinha uma música que tinha tipo 17 minutos. E a música era Obsession. Obsessão. O que eu faço com a minha obsessão por ti, ó Deus? É basicamente isso, a música. E cara, eu comecei a ter uns encontros com Deus lá na laje do lugar que a gente morava. E eu lá chorando, tendo um encontro com Deus. Eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, vou fazer um voto contigo. Eu vou me mover nesse negócio de Atos 4. Eu não quero saber. Se eu não fizer isso, então eu largo mão do ministério. Ou eu faço isso, ou não faço mais ministério. Ou abro mão desse negócio de viagem missionária, de fazer coisa de missões. Ou eu faço isso, ou eu faço isso. E eu vou entrar num compromisso aqui. Eu vou jejuar por 2 semanas. Vou ficar no jejum por 2 semanas. E eu pedi para o Senhor falar comigo. Se o Senhor não falar comigo, eu não estou recomendando vocês fazerem isso. É o que eu fiz na minha imaturidade. Eu falei, se o Senhor não falar comigo, eu já vou entender que é um sim. Eu tinha $700, era a única coisa que eu tinha. Eu vou pegar esses $700, eu vou ver se eu consigo comprar uma passagem para Buenos Aires. Eu vou atrás desse argentino. Eu vou bater na porta desse Carlos Anaconda. Eu vou falar, tô aqui, eu vou engraxar teu sapato, vim carregar tua mala, vim aqui cuidar, limpar as cacas do teu cachorro. O que você precisar de mim? Eu tô aqui para servir. Mas eu preciso ter acesso a esse negócio, cara. Eu preciso viver isso. Eu falei, Deus, então eu vou fazer esse compromisso contigo. E eu fiz aquele voto com ele. Foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu sei que foi no 8º dia, minha mãe me ligou. Minha mãe nessa época ela estava fazendo um programa de doutorado com o Peter Wagner lá em Colorado. Não estava nem aqui em São Paulo, estava lá em Colorado. E ela falou assim para mim, filho, eu estava numa palestra aqui com o Peter Wagner e veio um homem africano, um profeta africano, e ele veio ministrar aqui. E a presença de Deus foi tão forte, estava todo mundo no chão, estava todo mundo em prantos. Era algo assim, sobrenatural. E eu olhava para ele, eu sentia Deus falando, é esse o homem com quem teu filho vai andar. E daí no final da sessão, teve um intervalo, eu estava saindo, e eu passei na frente dele, ele conversou comigo, ele me deu o cartão, e falou assim, o teu filho é o meu filho espiritual, está aqui o meu cartão, manda ele vir para Carolina do Norte, tem uma igreja lá, ele vai viajar comigo, eu vou treinar ele, vou dar um emprego para ele, tudo que ele precisa saber de ministério, eu vou proporcionar isso para ele, manda ele me ligar. E daí ela está me falando isso. Depois, no 8º dia do meu voto com Deus. E daí eu falei, tá. Ela, você acha que é meio doido que eu estou falando para você? Eu falei, acho. Porque é uma pessoa que eu nem conheço. E eu falei assim, calma que eu vou orar e depois eu já te falo. Eu desliguei o telefone, fui pro Google, fui procurar o cara. Eu não vou sair largando tudo para seguir um negão que eu nem conheço. Eu falei, vou pesquisar esse cara aqui. Eu puxei tudo que eu conseguia dele. Eu comecei a ver. A única coisa que aparecia era coisa de ONU. O cara era conselheiro do ONU, ele era super amigo de Kofi Annan, eles estudaram juntos. Ele é um cara que ele era conselheiro do Kofi Annan. E o que eu vi era pouca coisa de ministério, mas uma coisa de política e diplomacia. Falei, cara, esse cara é diferente ele. E daí eu comecei a orar e eu senti Deus, vai. Eu falei para minha mãe, fala para ele que eu vou. Então aqui está o telefone, tem um e-mail, manda um e-mail lá para a assistente dele lá, e ela vai acertar as coisas com você. Eu mandei, ela falou assim, aparece daqui 2 meses. Em 2 meses eu fiz minha mala, terminei minha viagem, meu compromisso com a Índia, era a época do Natal, eu voltei para o Brasil, e eu passei Natal com a família, e depois eu peguei as minhas coisas, tudo que eu tinha, que era minha propriedade, minha posse,
cabiam em 2 malas. E eu entrei no avião e fui para Carolina do Norte sem conhecer ninguém lá. Só com telefone, papelzinho com telefone no meu bolso. Cheguei lá no aeroporto, fui para um orelhão, que não tinha celular naquela época, não era tão comum. Fui para o orelhão, peguei umas moedinhas, liguei lá, atendei uma mulher do outro canto. Falei assim, alô? Falei assim, oi, eu sou um menino do Brasil. Eu vim aqui para ser treinado pelo Dr. Kingsley Fletcher. Ela falou assim, espera aí na calçada, daqui a pouco alguém vai te pegar. É um Corolla branco. Tá bom. Peguei minhas malas, fui para a calçada. Sentei naquela calçada em cima das minhas malas. E fiquei esperando. Daí apareceu uma mulher, um Corolla branco, era uma senhora. Ela falou assim, você falou comigo no telefone. Eu falei assim, tá. Botei as coisas na mala, nos porta-mala dela. Fui, ela me levou para uma casa de um diácono da igreja. Fiquei hospedado lá, no final das contas, acabei morando com essa família. Uma família negra americana. Fiquei com eles por 1 ano, morando com eles. Eles foram anjos na minha vida. E eu fiquei lá, e eu lembro da primeira manhã que eu acordei, o dia seguinte, o pai da família, o chefe da família, o cara bateu na porta. Ele trabalhava para o pastor e falou assim, se apronta aí que a gente está indo lá para o escritório, o pastor quer te conhecer. Eu falei, tá bom. Daí eu, do meu jeito de jocum, fui desse jeito. Pode passar. E depois eu fiquei desse jeito. Eu cheguei lá de Havaianas, com uma calça bico, com moicano, com mochila nas costas. E ele falou para mim, quem é você? Eu falei, eu sou o menino do Brasil. Ele falou assim, sentei. Eu sentei. E eu fiquei sentado e ele ficava atendendo as coisas, atendendo o telefone, fazia as coisas. Entrava um cara, ele atendia, e daí ele dispensava, entrava outro cara, ele atendia, ele dispensava outro cara. E daí ele falava assim, ele ficava, a sala dele é grande, eu ficava lá do outro lado, lá no sofá, ele ficava na mesa dele, e daí ele falava assim, ô brasileiro, o que você veio fazer aqui mesmo? O senhor conheceu a minha mãe lá em Colorado, com Peter Wagner, eu sou o filho da Sarah Hayashi, eu vim aqui para ser treinado, o senhor falou que o senhor me ia treinar. Eu falei isso? Acho que eu não falei isso, não. O senhor falou isso com a minha mãe. Foi o recado que minha mãe me passou. Ele falou, espera um pouquinho. Próximo. Entra o próximo, ele atende o cara. Ele me deu um chá de cadeira de 4 horas. Daí ele falou assim para mim, agora, vem cá, senta aqui. Daí eu sentei lá. Ele falou assim, o que você quer? Dr. Fletcher, eu quero ser treinado para o ministério. Não, você não quer ser treinado para o ministério. Não, eu quero ser treinado para o ministério. Não, mas você não está entendendo, o ministério não é para qualquer um. Você não tem perfil de ministério, olha o teu jeito. Você não tem um perfil para ministério. Você não quer ser treinado para o ministério. Não, eu quero ser treinado para o ministério. Daí ele abaixava, continuava escrevendo as coisas, pegava o telefonema, entrava o assistente dele, trazia umas coisas, ele assinava, conversava, e eu ficava lá sentado na mesa dele. Eu tinha um livrinho lá, eu ficava lendo o livrinho, daí ele me chamava, guardava o livrinho, eu atendia ele, falava, sim, não, eu quero ser treinado para o ministério. Eu sei que teve um momento que eu fiquei tão indignado, depois dessas 4 horas, ele me ignorando, perguntando quem que eu era, que eu estava fazendo lá, eu acho que foi um engano, você veio aparecer aqui. Ele chegou, ele falou para mim assim, o que você veio fazer aqui mesmo? Pela 20ª vez. Eu falei, eu vim ser treinado pelo senhor para o ministério. Não. Mas me fala a verdade, o que você quer? Você quer green card? É isso que você quer? Até quando ele falou isso, eu fiquei tão bravo, bati na mesa, falei assim, eu quero ser treinado para o ministério. Daí ele bateu na mesa, ele levantou, agora você senta e a gente vai conversar. Ele olhou para mim e falou assim, eu vou fazer você desistir em 4 meses. Você vai desistir em 4 meses. Era melhor você ter escolhido ser médico. Era melhor você ter sido escolhido para ser diplomata. A última coisa que você tinha que ter sido escolhido é ser pastor ou ser um ministro do evangelho, do meu jeito. Falei assim, eu topo. Falei, então é o seguinte, você já jejuou na tua vida? Falei, já. Falei assim, eu estou indo para fazer uma conferência lá com o Peter Wagner. Vou ficar 7 dias fora em Colorado. Deus vai falar comigo o que Ele vai falar com você. Você vai ficar 7 dias na água. Se você não acertar o que Deus falar comigo, você está no primeiro voo de volta para o Brasil. Tem umas pessoas que conhecem ele, as pessoas conhecem ele, tipo, é bem possível ele ter feito isso. Ele fez isso.
E daí eu saí desesperado, eu peguei 4, 5 livros que eu consegui ver na minha frente, que era de jejum e oração, comecei a ler tudo, tipo, como que jejua. Cara, e eu ficava clamando no meio da noite, tipo, Deus, fala comigo, pelo amor de Deus, fala comigo. E eu só na água, e eu tava já tonto, já tava caindo pelos cantos, eu tava fraco pra caramba, dor de cabeça, sabe quando você jejua? Vômito, e aquela cãibra aqui do lado, e... Pô, e a coisa boa de ter jejuado naquela época é que não tinha dinheiro, e na verdade eu tinha alguns poucos dólares, que na verdade foi o meu tio, o pastor João, que me deu no aeroporto a caminho, assim, uma lembrancinha aqui pra você. Botou aqui no meu bolso. Você lembra, tio? E tipo, pra mim, aquele lá era minha passagem, tipo, se tudo der errado, daí você usa isso. Então eu tava guardando aquele dinheirinho, não tinha mais dinheiro. Eu falei, já que não deu dinheiro, jejuar faz sentido. Eu ficava lá jejuando. E daí ele voltou 7 dias. E no 6º dia eu tive uma impressão. Eu tive uma impressão que era Deus falando. Você vai ficar aqui 4 meses. E depois ele vai te dar um visto de trabalho. A igreja vai te patrocinar por um green card e você vai estar com visto de trabalho. Era a única impressão que eu tive. Vai ficar 4 meses, depois você vai pegar. Daí eu falei, Deus, mas, cara, eu pensei, não, cara, isso é coisa da minha viagem da minha cabeça. Deus não fala assim, Deus não falou isso. Você sabe quando Deus fala que você sabe que não é Deus. Ou é Deus, ou não é Deus. Mas daí eu pensei, eu não tenho mais nada que falar mesmo, vai isso mesmo. Então ele me chamou na sala dele. E ele falou assim, você jejuou? Sim, senhor, jejuei. Deus falou com você? Falou comigo. Daí ele pegou um papel, ele pôs a mão na frente do papel, ele escreveu com a caneta e virou o papel. Fala para mim o que Deus falou. Ele falou assim, Deus falou que eu vou ficar aqui por mais 4 meses, e o Senhor vai gostar tanto de mim, que o Senhor vai me dar um visto de trabalho, eu vou ficar mais tempo, muito mais tempo. Ele virou o papel. 4 meses estava escrito no papel. Falou assim, parabéns, você fica, passou da primeira prova, mas daqui a pouco você vai desistir. Eu lembro que foi mais ou menos 2 semanas depois disso, que eu já estava quase desistindo. E eu estava mal, estava sem dinheiro. E eu estava conversando com o pastor de louvor e adoração, ele falou para mim assim, Theo, acho que você tem que fazer uma lista de tudo aquilo que você precisa. O que você precisa? Eu falei, bom, eu preciso de um carro, porque aqui não tem transporte público, eu não tenho carro, fico dependendo de carona, já não consigo nem fazer as coisas direito, eu preciso de um carro. Então, escreve aí, carro. O que mais você precisa? Preciso de um computador, um laptop. Tá bom, escreve aí, laptop, tá bom. O que mais você precisa? Eu preciso do favor de Deus e o favor dos homens. Escreve aí, tá bom. Agora, ora hoje à noite, vai lá e ora, e Deus vai falar com você. Deus vai te responder. Falei assim, amém, pastor, amém. Você passou de louvor e adoração da igreja. Peguei o papel, voltei para casa, orei. O dia seguinte o telefone tocou, é um colega meu da época da faculdade. Ele falou para mim, Theo, eu estou indo para o Iraque. Eu vou lutar a guerra. E era isso aqui em 2003, era a época que os Estados Unidos começou a entrar no Oriente Médio. Na verdade, ele ia indo para o Afeganistão. Eu falei, vou para o Afeganistão, vou para a guerra. E eu, na verdade, estou pegando um carro novo, só que eu nem vou usar o carro. Na verdade, eu vou deixar esse carro parado na garagem, meu pai vai usar. Só que eu tenho outro carro velho e eu queria saber se você quer pegar o meu carro velho. Eu vou te dar o carro. Daí eu fiquei feliz da vida. Falei, caramba, Deus está respondendo. E eu falei assim, eu quero, só que você só tem um problema. Você vai ter que vir até aqui na Pensilvânia para pegar, porque eu não consigo dirigir esse carro aí para baixo, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho que semana que vem já ir para o Iraque. Eu falei, então tá bom. E daí eu falei, o que eu faço? Daí eu fui falar com o pastor de adoração. Eu falei, pastor James, você não sabe acreditar o que aconteceu? Eu ganhei um carro. Eu nunca tinha ganhado um carro na minha vida. Eu falei, estou feliz, eu ganhei um carro. Ele falou assim, tá bom, o que você tem que fazer? Eu tenho que ir lá pegar o carro, só que eu não tenho dinheiro para pegar o carro. Ele falou assim, vai lá falar com o Dr. Fletcher. Só conta para ele que Deus está fazendo na tua vida. Eu comecei a ficar com medo. Não, cara, eu não quero falar com esse cara. Ele vai falar para eu desistir. E daí eu cheguei lá e eu falei, Dr. Fletcher, eu tenho uma coisa para falar para o senhor. Eu ganhei um carro. Ele falou assim, e daí? Eu falei, eu ganhei um carro, Dr. Fletcher. Ele falou assim, você vai ganhar outro carro. Vai lá e pega aquele carro, você vai ganhar outro carro. Eu falei, eu achei, esse cara está viajando. Eu falei assim, você precisa da passagem para pegar o carro? Eu falei, preciso. Está aqui. Ele deu um cheque,
Olha lá, pega lá o carro, compra passagem, pega lá teu carro. Peguei a passagem, comprei a passagem, peguei um avião, fui lá, meu amigo me pegou no aeroporto, ele foi lá, me levou, era um carro que era um Cadete ano 1984. E o bicho era muito velho. Ele era tão velho que ele não conseguia pegar, ele não pegava, não dava partida. Vocês já escutaram essa história, né? Alguns vocês escutaram? Eu tinha que bater com o martelo naquele negócio lá no motor para pegar o carro. E daí estou lá uma manhã, batendo naquele motor para pegar o carro. Na manhã seguinte, depois que eu ganhei o carro, aparece um senhor, ele pergunta: ei, o que vocês estão fazendo aí? Falei: esse motor aqui, ele está velho, ele tem que ficar batendo aqui no motor, senão ele não pega. Ele falou assim: ah, vocês precisam de outro carro. Ele falou assim, meu filho vai te dar um carro. Calma aí. Ele ligou e botou o filho dele no telefone comigo, um cara que eu não conhecia, que era um senhor, que era amigo do pai do meu amigo, que estava lá na garagem dele. Ele falou assim, oi, meu nome é Joe. Eu falei, oi Joe, prazer. Ele falou assim, cara, eu estou indo semana que vem para a África ser missionário com a Cruzada Estudantil. E eu estava orando hoje de manhã. Eu precisava dar o meu carro, porque eu queria vender, mas daí eu soube a mim que não era para eu vender, que era para eu dar meu carro. Então eu falei, Deus, me mostra para quem dá meu carro. E o meu pai falou que é para te dar o meu carro, então eu vou te dar o meu carro. E era um Nissan, tipo, 15 anos mais novo que aquele lá. Eu falei, glória a Deus, cara. E eu ganhei 2 carros, aí eu tinha um problema, como que eu vou dirigir 2 carros se eu sou uma pessoa só? E isso aí foram as histórias do sobrenatural que começou a acontecer com ele. Na época que eu estava com o Dr. Fletcher. Eu lembro que depois de um tempo eu comecei a sentir de Deus que era o momento de voltar para o Brasil, conversando com o Dr. Fletcher. No começo ele não entendeu muito porque eu tinha que voltar para o Brasil, se eu estava com a proposta de um ministério promissor lá nos Estados Unidos, mas por que você vai abrir mão disso e tal? Depois ele foi orar e depois ele foi concordar, falou assim, não, você tem que voltar para o Brasil mesmo. E eu acabei voltando para o Brasil em 2008. E eu lembro que em 2008, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma ideia do que era o Dunamis. Pode passar. E eu falei assim pro Mococa, pro Felipe, pro André e pra Larissa. Falei, vem cá, tem um negócio chamado Dunamis. O que é Dunamis? É um negócio demais. O que é? É uma coisa que a gente vai fazer junto. E eu falei para eles, cara, a gente vai fazer uma conferência, e a gente vai começar a fazer cultos, a gente vai começar a alcançar as universidades, e o negócio se chama Movimento Dunamis. Eu comecei a falar para eles o que ia ser esse Movimento Dunamis, e eles falaram, tá bom, a gente está junto. E a gente começou, e a gente fez logo no primeiro ano, uma baita de uma conferência que você está vendo aqui. Todo mundo que foi na conferência. Você viu que até o pastor Atsushi, ele ficou com tanta dó desses jovens e falou, eu que sou da terceira idade, eu vou aí para a conferência para dar um apoio moral. Tinha mais idosos japoneses do que jovens nas nossas reuniões. Eles vinham e ficavam orando. Eles acham que tinham tanta pena da gente, ou compaixão, ficavam orando para a gente. E Deus foi abençoando esse negócio chamado Dunamis. Pode passar. 2009 aqui, conferência Dunamis. Gustavo Paiva, Deus conectou a gente. Jay, que é um grande amigo. Isso aqui a gente fez uma viagem para o Uruguai. Em 2009 a gente foi trabalhar com algumas igrejas ligadas com o pastor Jack Schisler, que é amigo aqui da nossa... foi um dos pastores que esteve conosco desde o início da Monte Sião. E a história do Dunamis começa mais ou menos assim. Pode passar. E em 2011 eu conheço a Júnia, a gente começa a namorar. E a gente mexicano, a gente tem uma raiz mexicana e a gente casa. Pode passar. 2013, a gente volta do nosso ano sabático, eu assumo a igreja. Eu tô com essa cara de, o que eu tô fazendo, mano? O que eu vim fazer aqui no Brasil? Foi mais ou menos isso que eu estava pensando na hora. De verdade, pode passar. E isso aqui é a nossa família. E o Zeca na barriga da Júnia. E eu lembro que quando eu cheguei no Brasil, eu estava falando assim, Deus, eu preciso que o Senhor confirme algumas coisas para nós como Dunamis. E uma das coisas que Deus começou a falar no meu coração era que não era à toa que eu tinha passado tanto tempo construindo raízes. E eu comecei a falar assim, Deus, eu quero fazer tudo com Dunamis, eu nunca quero fazer nada com Monte Sião. Eu não quero ser pastor na Monte Sião. E eu estou falando aqui perante o conselho é testemunha, as minhas crises que eu tinha, eu falava assim, Deus, eu amo o Dunamis, mas eu não sei se eu amo a igreja local do Brasil.
Eu quero fazer as coisas, só que eu prefiro ficar solto aqui como missionário. Eu sou um missionário do Dunamis, agora eu sou um missionário, sou missionário. Eu lembro que Deus começou a conversar comigo sobre aquela oração que eu tinha feito com meu avô em 1998. Ele começou a falar para mim assim: você realmente quer perpetuar um legado? E o Senhor começou a falar comigo, sabe, você tem hoje a oportunidade de ministrar e trabalhar em algo que você não pagou o preço para ter. Sabe, eu não construí isso aqui. Eu estou, na verdade, entrando num negócio que eu nem paguei para ter. Eu não suei para ter isso aqui. Eu não sangrei para ter isso aqui. E sabe, no meu coração eu comecei a ver que era orfandade aquilo que eu falava, que eu não quero ter nada com Monte Sião. Porque no fundo eu tinha orgulho de ter uma coisa que era Dunamis, que eu estou liderando, que eu comecei do zero com aqueles 3, 4 caras que acreditaram na visão. Eu falava assim, a vacina é grande, vambora, a gente vai fazer por merecer, vambora. E Deus começou a falar comigo, meu reino não funciona dessa maneira. Sim, existe valor nisso, mas o meu reino funciona através de heranças espirituais. Sabe, eu comecei a ter entendimento daquilo que eu falava para o meu avô, põe a mão na minha cabeça, ora por mim, eu quero esse legado. Eu comecei a entender porque Deus começou a falar comigo sobre, sabe, Bill Johnson fala muito sobre isso, sobre o teto dele ser o chão da próxima geração. E para mim a única maneira que você consegue encontrar dentro de você um lugar para aceitar uma herança é se você entende graça. Eu comecei a entender, eu não entendo graça. A única coisa que eu entendo é trabalhar e colher aquilo que eu plantei. É só isso que eu entendo. Sabe, hoje eu estou vivendo um momento como Monte Sião, onde eu entendo que nós, como igreja, e nós, eu falo para a maioria dos jovens, sabe, quem que é aqui abaixo de 30 anos de idade? Levanta a mão se você é abaixo de 30 anos de idade. Tá, abaixa a mão. Quem aqui abaixo de 30 anos de idade é abençoado pela Monte Sião? Levanta a mão. Tá. Deixa eu te falar, a gente é abençoado por uma coisa que a gente não pagou o preço para ter. Agora, qual que é a nossa reação com isso? Eu estou sendo abençoado por uma coisa que eu não paguei um preço para ter. A minha reação é, então eu não quero desfrutar disso. Um coração órfão falaria, eu não quero desfrutar disso. O coração de filho fala, eu quero ser um bom mordomo para desfrutar disso. E eu estou disposto a construir uma coisa que eu não vou colher. Então eu quero terminar hoje, porque o meu tempo já estourou faz meia hora atrás. Se você quiser ir embora, não vou ficar ofendido. Se você tem filhos ou coisa para... tem que acordar cedo amanhã, fique à vontade, não precisa sentir constrangido em ter que ir, mas eu estou já terminando. E eu fico entendendo de Deus que, sabe, o momento que nós estamos vivendo hoje como uma igreja, a melhor coisa que a gente pode fazer é nós enxergarmos a próxima geração. Sabe, eu estava pregando ontem em Goiânia e eu preguei e falei uma coisa que sabe, a gente tem a tendência no Brasil de ter que ser a pessoa que planta, que rega, que colhe. E eu ouso dizer que Monte Sião foi chamado para ser uma igreja que talvez os frutos dessa igreja só vai ser conhecido daqui 20, 30, 40 anos. Porque na maior parte do nosso tempo até agora, a única coisa que a gente tem feito tem sido construir raízes, construir estruturas. Sabe, eu creio que é mais ou menos assim que o reino de Deus funciona, quando Deus fala que Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando você vê a dinâmica de Salomão com Davi, tudo aquilo que Salomão entrou e herdou e pôde desfrutar, porque o seu pai Davi foi o homem do sangue, aquele que foi para a guerra e conquistou. E muitas vezes nosso coração, talvez que pensa como no sistema do mundo, fala, se eu não paguei o preço para ter, a coisa ética a se fazer é não desfrutar disso. Quando eu creio que, na verdade, a coisa certa de se fazer no reino de Deus é falar assim, eu vou ser o melhor mordomo que eu consigo ser com isso, e eu vou construir uma coisa que eu nem vou desfrutar, mas que outras gerações vão desfrutar. E eu vou manter o bastão passando de mão em mão, eu vou manter esse legado indo de mão em mão. E eu quero só terminar aqui dizendo que, sabe, quando eu estava com o Jocum, o Senhor pôs um chamado no meu coração para o Japão. Quando eu comecei a namorar a Júnior, eu falava, Júnior, você tem noção que um dia eu vou para o Japão? Um dia eu vou para o Japão. As pessoas estão perto de mim, sabe, há muito tempo que eu estou falando, um dia eu vou para o Japão. Eu não sei quando a gente vai para o Japão. Por isso que eu falo, eu estou aqui hoje como pastor sênior da Monte Sião, não sei até quando. Provavelmente eu não vou morrer como pastor sênior da Monte Sião. Eu espero que não. Eu espero poder ir para o Japão com muita energia para fazer coisas lá no Japão. Eu sinto chamado para aquela nação.
Mas o meu coração hoje, eu sei que da liderança hoje, é construir alguma coisa para a próxima geração. Sabe, e se tem alguma coisa no nosso coração hoje, é que a gente quer construir raízes fundas, profundas. Sabe, cada igreja tem um chamado específico. Cada igreja tem um chamado específico. Eu não acho que a nossa igreja tem um chamado de ser uma mega church. Eu não tenho a ambição de ter uma mega church. Na verdade, me irrita a multidão. Por isso que a gente está abrindo o quarto culto, para ver se desafoga um pouco. Para a gente não ter que ficar se espremendo naquele corredor aqui embaixo. Tipo, sabe o que eu estou falando? Quem diz amém para mim? Amém. Tem um pouco de espaço para você respirar, tá bom? Sabe, mas eu creio que uma coisa que Deus pôs na nossa igreja como um legado é que é algo que Deus, sabe, uma coisa que eu escutei do Espírito Santo e a liderança também escutou, era que Deus queria usar a Monte Sião para ser um modelo de passagem de bastão. Sabe, e a gente só consegue passar bastão quando a gente entende graça. Que você herda coisa que você não paga para ter e que você vai construir uma coisa que você não vai estar lá para colher. Sabe, e eu creio que hoje no nosso país a gente precisa de modelos assim. A gente não precisa de, sabe, eu creio que cada igreja tem seu chamado, e a gente quer ser fiel para o nosso chamado. E nosso chamado talvez não é ser uma igreja de milhares e milhares e milhares e milhares. Não é, a gente não tem essa ambição. Mas o nosso chamado, eu creio que é para ser uma igreja profunda. Sim, tem crescimento, sim, tem que ter crescimento, porque se há saúde tem que haver crescimento. Mas eu creio que tem que deixar um legado para a próxima geração. E uma das coisas que eu estou mais empolgado é realmente porque eu creio que a gente está com algo especial para o ministério infantil. Sabe, e eu creio que isso é capaz de fazer total diferença na vida de uma pessoa. Uma das orações que eu faço para Deus é: Deus, se o Senhor me permitir discipular um próximo Reinhard Bonk, um próximo Billy Graham, eu não preciso nem ser os caras, porque na minha idade eles já estavam fazendo muito mais do que eu estou fazendo hoje, então eu não vou ser que nem eles. Só que se eu puder deixar passar na minha mão um desses caras que vai marcar a história, é isso que eu quero. Eles podem colher aquilo que eu nem vou colher, mas eu me alegro em poder ser a pessoa que vai impulsionar essa pessoa para frente. Eu creio que a Monte Sião tem esse DNA, sabe, de ser um lugar onde os aviões, os caças do reino de Deus vêm, são abastecidos e são lançados para as nações. Eu creio que esse é o chamado da Monte Sião. Então, é inevitável que a organização que você lidera tenha um pouco das características do líder que lidera a organização. E hoje você faz parte da Monte Sião. Se você visita, você é muito bem-vindo aqui. E obrigado por estar conosco hoje à noite. Isso aqui é uma coisa que nós estamos falando mais para dentro, para o pessoal da família aqui, da casa, da igreja local. Mas eu creio que é essa direção que Deus está nos levando como igreja. E eu creio que se Deus está te trazendo aqui é porque Deus está te alinhando com essa visão. E Deus quer realmente pôr dentro do teu coração a paixão para deixar algo para os teus filhos espirituais, teus netos espirituais e assim por diante. Amém? Diante. Amém? Diante. Amém? Diante. Amém? Diante. Amém?